pelas pessoas do ramo como um dos maiores pintores brasileiros vivos. Eu estou em Osasco, é uma cidade dentro de São Paulo, numa casa humilde, mas cheia de talento. E vou mostrar esse talento para vocês na figura das pessoas que moram aqui. Entre eles, o dono da casa, que é Valdomiro de Deus. Valdomiro de Deus chamam de primitivista, ou de primitivo. Eu chamo Valdomiro de pintor, de um grande artista. Esse moço já conviveu na Europa. Bom, enfim, em vez de eu ficar fazendo discurso aqui, vocês estão se escondendo por quê? Por que você está escondendo? Vem cá, como é seu nome? Amon. 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 E você? É de salão. De salão. E você? Vem cá, vem cá, vem cá. Edom. Edom de salão, Amon. Ele é Éden. Ah, ele é Éden? Éden. Ah, então vamos lá. Vem comigo. Você vai perceber que pelas paredes afora está tudo pintado, né? É a casa de um pintor. Vem cá. Essa aqui é a Lourdes. Valdomiro disse que você estava fazendo um jantarzinho pra gente. Quer dizer o nome dos seus filhos? Rebeca. Rebeca. Amon Hebron. Amon Hebron. Edom Esrom. Edom Isrom. Éden Shalom. Éden Shalom. Naara Tov. Não, 6. Então vamos de novo. Rebeca. Rebeca. Amon Hebron. É o Amon nome só, Hebron. Edom Esrom. Edom Esrom. Éden Shalom. Éden Shalom. Naara Tov. Naratov. E Sara Benaiá. Sara Benaiá. Isso. Você está feliz de viver com o Valdomiro? Demais. 13 anos de casado, 13 anos de felicidade. Você conheceu ele como? Eu conheci o Valdomiro pela porta da cozinha, vizinha. Ah, é? Que namorico assim de... Uhum. É? Vizinha. E o seu filho mais velho, que idade tem? Rebeca, 12 anos. Rebeca, 12 anos. Depois vem o Hebron. E o mais 11 novo? anos. O mais novo, 2 anos, Sara Benaiá. Você gosta de cozinhar, Lully? É, precisa, né? Precisa, mas não gosta. Precisa, não, eu gosto. Eu gosto, adoro gosto, cozinhar. Gosto, sim. É uma higiene mental cozinhar. Gosto muito. E dos trabalhos dele? Como é que você acompanhou a vida dele profissional? Olha, 13 anos, casado com o Valdomiro. Aprendi muito com o Valdomiro. Estou aprendendo ainda bastante coisa. Gosto da vida artística. Cada dia aprendo mais. Aprende sabe? o quê? Aprendo muita coisa. Viver com a arte. Aprende a cada dia. Viver com o Valdomiro, não como esposo, mas como artista. Sabe? Realmente é uma alegria. Você pinta também? Não dá tempo. Lamentável. Não dá Mas tempo. o Hebron pinta, né? Hebron pinta. Pinta o 7. O 7 também. Vem comigo. Vamos embora, tropa. Todo mundo, vamos. Vem comigo. Viaduto do Chá em São Paulo, né? Porque quando eu comecei minha carreira artística, já comecei no Viaduto do Chá de São Paulo, né? Pintando na rua, né? E dali, graças a Deus, foi em frente, né? Eu me lembro que naquela época eu tinha um quadro de enterro e esse quadro era de papel. Esse papel subiu e todo mundo disse: "Ei, o quadro do pintor desapareceu." Aí foi cair lá no Cinemateca que tinha no Anhangabaú. Eu desci correndo, fui lá pegar e mandei os caras. Aí passou um americano, o americano disse assim: "Ah, quanto custa este quadro?" Eu digo: "Olha, não sei, o senhor fala o preço que o senhor achar." Aí ele disse assim: "Eu dou 15 conto." Era conto naquela época, né? Aí eu digo: "Ah, se o senhor está oferecendo 15 conto é porque vale mais. Então o senhor me dá 20 conto." Aí ele me deu os 20 conto e eu peguei aquele, fui. Pra mim foi a maior alegria, né? Tava jogado na rua, sem saber pra onde ia, passando fome. Aí fui morar lá na
Conselheiro Ramalho. Aluguei um quarto, morei lá. E ali foi tão ótimo que eu comecei a conhecer tanta gente assim legal, gente de... Depois, logo em seguida, na feira de artigos da Água Branca, foi quando eu encontrei o cara, que era o Marquês della Stufa, e disse assim, não, você precisa pintar óleo. Eu não sabia pintar óleo, eu não conhecia nada. Cara que vem do interior da Bahia, criado lá no mato, realmente não conhece nada dessas coisas. Aí ele aproveitou, comprou tinta pra mim, naquela época, comprou material e me deu assim, me botou na etiqueta, né? E aí, nossa, tinha de almoçar do lado com garçom do lado, sinos me batendo. Só imagino isso. Coitadinho de mim. E eu era uma confusão que eu não sabia comer com garfo, nem com faca. Acostumado a comer de mão lá no interior, né? Mas, e logo em seguida eu vou pra Europa, chego na Europa, vou morar na casa de uma condessa. Você já pensou? Mas eu já comecei aqui com a... Já tinha o Terra da Estufa que ensinou como é que ensinou, você... né? Aí, naquela casa daquela condessa, num castelo, eu saí de lá e fui para um asilo de louco. Fiquei no asilo de louco morando uns tempos, para sentir um pouco... Sabe, nesse asilo de louco eu fui por causa disso, porque tinha um quarto lá e tinha um guarda que ele gostava muito de ver meus trabalhos. Aí ele disse, passa lá qualquer dia. Aí eu cheguei lá e disse, olha, tem um quarto aqui desocupado. Se você teria coragem de ficar aqui no asilo de louco, eu arrumo para você. Aí ele falou com o diretor e os loucos, quando eu estava pintando, ficavam tudo olhando assim. E eu vi que realmente tem louco muito mais certo do que as pessoas que estão por aí. Sem a menor dúvida. É uma coisa, né? Então, a minha pintura é toda... Bom, eu não vou... Nós não vamos pintar um quadro inteiro. Porque realmente... Agora, vem comigo, tem uma coisa que está me causando muita curiosidade, Valdomiro. Esses são os nossos caminhos. A casa do Valdomiro, eu já expliquei, é comprida, tem um quilômetro. Aqui, nós estamos descendo para uma espécie de um porão, né, Valdomiro? Aqui era uma casa antiga. Que isso aqui faz? Aqui. Esse e uns outros que eu já vi nas fotografias. Esse caixão, antigamente eu queria fazer um quadro, uma pessoa dentro do caixão. Então, eu não sabia que para comprar um caixão era tanta polêmica, porque quando chegou a minha família de São Paulo, da Bahia, aconteceu um acidente muito grande, porque essa família morava tudo aqui comigo, essa casa era bem pequena. E aí aconteceu esse acidente, morreu meu irmão, com os 3 filhos dele, que foi criado comigo, morreu a sogra dele, eu fui buscar 5 caixão. Logo em seguida morreu meu pai, logo depois morreu meu avô, depois morreu minha avó, morreu uma tia e morreu meu sogro. Aí eu digo, então eu já vou comprar caixão e botar dentro dessa casa direto. Aí eu comecei a comprar caixão, né? Aí, mas tem algum mais escondido por aí? Aí eu comprei. Tem mais caixão aqui? Tem escondido, né? Aí eu comprei esses caixões e deixei dentro de casa. Foi numa época que eu desmanchei a parte da casa, nós tinha 2 caixões dentro de casa. Então minha mulher dormia dentro do caixão com um filho e eu dormia dentro do outro. Porque você sabe que é uma dormida muito bem, negócio de medo de caixão. Eu também já deitei em caixão aí na... E os homens se voltaram para a ciência, para novos aparelhos de guerra, que alcançaram um índice sem paralelo. Isso é uma dormida gostosa, isso aí. O que foi bom na brinca, não tá nem aí. Precisa ensinar que a morte é uma passagem da vida, ou para a destruição eterna, ou para a renovação eterna. Depende dos que nós plantamos em cima do planeta Terra. Eu vou fazer outros programas com você. Eu preciso, porque é muito fértil o seu trabalho, é muito fértil a sua imaginação. Hoje eu queria só apresentar você novamente ao meu público e mostrar algumas das coisas que você tem aqui. Acho que você deveria fazer mais exposições no Brasil, Valdomiro. Não, agora eu quero percorrer o Brasil inteiro. Eu quero expor no Brasil, porque chega de estar fazendo exposição no exterior. Nós temos de mostrar no Brasil
Porque no Brasil tem gente que gosta de arte, que coleciona grandes colecionadores de arte. Por exemplo, Brasília mesmo, Goiânia, eu fiquei impressionado com o mercado de arte em Goiânia. Olha, tirou São Paulo, Rio de Janeiro, o maior mercado de arte, você pode ver. É Goiânia. É Goiânia. É outra cultura, é outra cabeça, eu fiquei louco. Que é uma cidade jovem. Sabe, a faixa etária de Goiânia é adolescente. Sabe, são pessoas que estão oxigenadas. Verdade. Não estou dizendo que os velhos não sejam oxigenados, não, mas os velhos são menos em população do que os jovens. Não, mas por exemplo, ó, você vê, eu fui agora em Maringá, é uma cidade lindíssima, mas eu não sei, o nível cultural, você vê, é outra coisa. Goiânia não, Goiânia a turma tem prazer de investir em arte e é a terra que você vê, é o berço da cultura brasileira. Então, para o Brasil inteiro, Valdomiro de Deus vai visitar vocês em cada dessas passagens. Nós prometemos, é verdade? Nós vamos. Nós vamos, aqui. juntos. Valdomiro vai junto com o Comando Verde e Amarelo, porque o Valdomiro é o Comando Verde e Amarelo. Isso é verdade. E principalmente Salvador, que eu nunca fui, Recife. Sua terra. Não, Salvador, uma vez de passagem, fiz uma exposição muito rapim, mas... Compreende? Mas Recife nunca foi, vamos lá. Salvador, Recife, aguardem Valdomiro de Deus. Enquanto vocês aguardem, olham o que está na casa dele exposto, que é o mínimo do que esse moço faz. Porque eu agora e ele vamos comer a comida da Lourdes. Vem comigo. O curioso dos quadros do Valdomiro de Deus é que ele, além de botar a impressão digital dele atrás da tela, para não ser falsificado, ele bota esses 3 cachorrinhos aí, tá vendo? Todo o quadro dele tem os 3 cachorrinhos. E até perguntei para o Valdomiro, por que 3 cachorrinhos, Valdomiro? Porque foram 3 cachorrinhos que eu tinha, que morreram, e eu fiquei com saudade deles, eu ponho eles nos meus quadros. Aí, ó, 1, 2, 3. Aí, ó, 1, 2, 3 cachorrinhos. E eu até tô com vontade de lançar um concurso curioso aqui. Onde estão os 3 cachorrinhos dos quadros do Valdomiro de Deus? Por exemplo, nesse quadro, onde estão os 3 cachorrinhos? Vê se você consegue enxergar. Se não, eu te mostro. Mas não vou te mostrar hoje. Fica como desafio, daqui pra frente. Ali, os 3 cachorrinhos no pé da minha, embaixo nos pés das pessoas, tá vendo? Então eu vou exibir um quadro do Valdomiro para vocês e vocês vão achar os 3 cachorrinhos. Telefona para mim que vale como um concurso. Quem sabe você ganha um quadro do Valdomiro de Deus? Não estou prometendo. Vamos só ver se vocês têm uma visão apurada, né? Aqui está o Valdomiro de Deus. Uma cidade como aquela. Fantástico. Eu vou te roubar daqui a pouco das suas visitas aqui. Mas já conversei com a Lourdes, que falou rapidamente o nome de todos os filhos, que são 6. Repete. Eden Shalom, Naharatov, Amon Hebron, Edom Esron, Rebeca, Sara Benaiá. Por quê? Porque Israel é uma terra fantástica, uma terra de uma grande força espiritual, e eu saí dali totalmente assim, transformado. Israel aconteceu muito mistério na minha vida, depois da minha estadia lá de 1 ano e 2 meses. Você ficou em kibbutz, essas Não. coisas? Eu fiquei em Tel Aviv, fiquei em Jerusalém, morei em Jerusalém, num kibbutz de freira francesa, que no começo foi até muito engraçado, porque eu cheguei com um cabelo muito grande, um casacão comprido, e quando eu cheguei ali naquelas freiras ali na Via Dolorosa, que eu pedi para mostrar, para me arrumar naquele hotel deles, que eles têm lá de estudante, um lugar para me pintar. A freira velha olhou para mim e disse, isso deve ser um hippie muito doido e tal. Que idade você tinha? Eu tinha, naquela época eu estava com 20 e poucos anos, 22 anos. Então nós já tínhamos nos conhecido. Eu te conheci com 18. Você me conheceu com 18, né? Não, o programa Sumaré 23 horas. É isso. Faz muito tempo. Um pouco. É. Você tinha 18. Tinha 18 anos. Depois daquelas entrevistas que você me deu, aquela coisa toda que a gente arranjou lá,
Você foi para Israel? Eu não sabia. Não, logo em seguida eu tive de sair correndo para a França. Porque primeiro eu morava ali na casa do Marquês de l'Estufa. O Terre de la Estufa. Terre de l'Estufa. Lothiere, Lotering de l'Estufa. Mas foi muito engraçado porque o Terre foi uma pessoa assim que me ajudou muito na minha carreira artística. Porque ele disse, um grande artista tem que passar na Europa. Porque a Europa realmente é o celeiro da cultura ainda mundial, né? Queira ou não queira. Não existe coisinhas, uma verdade que é. Então o que aconteceu? Dali eu saí da casa do Marquês e fui fazer essa viagem primeiro para Paris. Fui fazer essa viagem para Paris, que sem falar francês, falava um baiano, como você sabe, né? Falo ainda. Você falava com a sua tela. Como é? Eles entendiam. Entendi. Bom, nós estamos aqui com uma mesa posta que Dona Lourdes vai servir um jantar pra gente daqui a pouco. Tem uma parede aqui que depois eu vou mostrar pra vocês o que tem em detalhes nessa parede. Vamos falar um pouco dos quadros. Isso aqui o que é? Muda Brasil. Muda Brasil. Muda Brasil. Que tem um cara sendo jogado dentro de um pinico, poço. É um poço. Dentro de um poço. E o que já estava dentro do poço saiu fora. E o mesmo povo levando outro para o trono. Agora, o que nós esperamos, por exemplo, o que eu digo com esse quadro, o que eu espero é que o próximo homem que vem, porque nós temos grandes homens aí, candidato a presidente da República. Esperamos que que esses homens, que um desses que entrar para presidente, olhe um pouco mais para o povo com amor, não com demagogia. Né? Lá o que é? Brasil 88. 1 litro de leite, por amor de Deus. A situação que chegou o nosso povo brasileiro. E lá? Os retirantes. E aqui? Esse grande painel? Esse grande painel, eu mostro o campo brasileiro, porque no momento que você está em São Paulo é uma coisa, saiu de São Paulo, você vai para o nosso interior de São Paulo, do Brasil, você vê a poesia, você vê a beleza, você vê um povo hospitaleiro. Eu cheguei no Paraná, fiquei encantado de ouvir a hospitalidade do povo. Em Goiânia, impressionante eu fiquei. Em várias partes do Brasil. Então eu procuro trazer essa beleza que ainda tem em cima desse povo, essa maravilha, aquela hospitalidade que existe naquele povo do interior, o qual nas grandes cidades está totalmente desaparecendo, porque é um com medo do outro. Bom, eu conheço o Valdomiro de Deus há cerca de 15 anos. E nesse período, a minha admiração pela obra dele só fez crescer. Há 70 anos, um grande teórico chamado Paul Klee disse que a arte, o papel da arte é criar uma outra realidade, não é reproduzir uma realidade já existente. E o Valdomiro de Deus, eu acho que é um desses artistas que criam com a sua obra, a partir de motivos bem brasileiros, uma outra realidade, que é a realidade da sua própria obra, que é uma realidade autônoma, é o que eu poderia dizer assim, que ele fecha o círculo, quer dizer, é um círculo que começa e termina em si mesmo. Quer dizer, é a obra como obra, não é? E a força maior que eu sinto no Valdomiro é exatamente isso, são as raízes brasileiras. Ele não é um pintor assim, com grande preocupação técnica, ele é um pintor assim, muito profundo. Ele vai buscar no fundo da alma do povo brasileiro a sua motivação para pintar. E ele faz uma pintura muito bonita, muito colorida, né, que reflete, eu acho, esse lado alegre do povo brasileiro. Longe do colarinho branco, né? Que é isso aqui, né? Colarinho branco tá aí do lado, né? Nossos colarinho branco, né? Você se inspirou isso aqui em que época? Atualmente, né? Há poucos tempos atrás. Mas o colarinho branco já existe há muito tempo. Já existe há muito tempo, né? Agora, você... Pode falar, Valdomiro, estou ouvindo. Você sabe que a minha pintura, outro dia me falaram para mim por que a minha pintura, as figuras são todas morenas. Morena porque eu pinto um Brasil brasileiro. Olha, eu tenho alguns livros aqui
O mundo fascinante dos pintores naifes. Sinopse do acervo do futuro Museu Internacional de Arte Naif no Brasil, onde o Valdomiro está aqui referenciado. Né? E do outro lado também. Tem outro quadro do Valdomiro aqui. Só para dar uma dimensão internacional do Valdomiro. Isso aqui o que é, Valdomiro? Artes plásticas no... O seu mercado, seu leilão do Júlio Lozada, né? Eu tirei até do... Onde é que está o lugar aqui? Essa tá no de Deus, aí no de Deus. De Deus. Aqui pra frente mais, aqui. É, tá aqui, pode deixar comigo. De Deus. De Deus, né? Ah, você de... Esse Júlio Lozada é uma das pessoas assim Tá aqui, ó. mais... Só para você ver uma coisa. O de Deus, Valdomiro de Souza, de Deus, tá aqui, tem uma página, 2 páginas. O Di Cavalcante está aqui, junto com ele, tem menos que ele. Não vou dizer que você é mais importante ou menos do que o Di Cavalcante, porque a arte não tem competição. Não tem, não. Quem é Júlio Lozada que escreveu esse livro e que fez essa referência, colocando você Júlio com esse Lozada, destaque aqui dentro? Júlio Lozada é um do grande editor brasileiro, é um dos grandes pesquisadores, acho que é uma das pessoas mais importantes no Brasil no campo das artes. É uma pessoa que vai conhecer os Chega pra pintores de ponta a ponta, vai no fundo. Esse aqui, Mário Schemberg, pensando em arte. Então, o Mário Schemberg exibe aqui uma obra do Valdomiro, Que está no MAC. que está no MAC, E aqui e tem... diz dele o seguinte: Valdomiro de Deus é provavelmente a maior revelação dos últimos tempos na pintura primitivista brasileira. Em menos de 2 anos produziu numerosos trabalhos notáveis pela qualidade pictória, assim como por sua variedade. Revelou também uma personalidade artística de tipo invulgar entre os primitivistas brasileiros que promete um grande desenvolvimento futuro. Valdomiro chegou em São Paulo em 63 e tal, os pintores... Bom, fora isso, esse sujeito que escreveu esse livro aqui, que é o Sheldon Hodgman. Sheldon Hodgman, Gênios Em Backland. em Backlands, quer dizer, em terras outras, né? Artistas populares do Brasil. Então, o Selman diz aqui, cita dentro do livro dele 3 artistas: Djanira, Zé Antônio da Silva e Valdomiro de Deus. Aí você vê o que chegou o professor Mário, né? O professor Mário, naquela época, ele já dizia que provavelmente que eu seria a maior revelação da pintura brasileira. Exatamente. Aí o Oney Cruz, atualmente é o maior crítico de de arte, né, do Brasil, o Oney Cruz, é uma potência, né? E ele cita que 2 verdadeiros artistas brasileiros mesmo, é o Zé Antônio da Silva e eu, que está dentro desse crítico. Valdomiro, isso aqui era o seu ateliê? Era um quarto que eu tinha antigamente, onde eu descansava. Um caixão? Caixão. Tem um negócio de caixão, tem um caixão ali atrás, depois eu vou ver o porquê. Isso aqui era Era uma fase minha antiga, né? Isso aí é a criação da terra. A minha pintura foi sempre assim, criativa, sempre imaginária. Descritiva. Eu quero sempre... Isso aqui é uma prisão de Lucifer. Essa força negativa que impera em cima do planeta Terra, que leva o homem a tantas desgraças, né? Então, uma prisão total dele. Esse é um painel meu que está na Pinacoteca de São Bernardo do Campo, mas eu tenho uns outros painel muito grandes que está na Pinacoteca da Estação da Luz. Na Europa você tem quadros... Em muitos museus, muitos livros. Olha, esse livro aqui, não é nada, eu tenho quantidade de livros aí, eu tenho uns 30, 40 livros. Para se ver o que já se falou do Valdomiro, tudo isso aqui, que você está vendo aqui, ó, são recortes sobre Valdomiro. Essa revista foi lançada... Freedom que revista é essa? Da onde é? Essa revista é lançada do Brasil, no fora do Brasil. Certo. Bom, isso aqui é tudo Valdomiro, ó. Valdomiro. Você tem um livro dessa grossura aí, não? Você que pinta? Não, né? Então, o Valdomiro tem. Tem 3 aí. Tem 100 livros disso aqui. Vem comigo. Depois você vê com maiores detalhes das coisas dessa sala aqui.
Ah. Esse é um sítio também, né? Esse é um sítio, esse trabalho eu mostro o cometa que ninguém viu, cometa Halley, que ninguém viu. E aquele anjo com a bandeira brasileira? Aquele anjo com a bandeira brasileira é Avante Brasil. Brasil caminhando para o futuro. Só um anjo para levar esse país para o futuro. Aquele ali. Esse aqui, os Marajares. Marajares. Somos Marajares, ganhamos mútuo, não fazemos nada, pois somos os verdadeiros patriotas. O resto é bolinhos. O resto é bolinho. Eu mostro uma paisagem. Você andou dizendo que você era analfabeto. Você não é analfabeto. Não, eu atualmente, o mundo é uma escola e dele eu fiz parte. Eu aprendi muita coisa pelo mundo, né? Mas aprendeu a ler, escrever? Não, aprendi a ler, mas nunca fui na escola. Nunca fui em escola. Eu Falo sei. francês meio rachado, assim, baiano, né? Mas fala. Falo. Se vira. A Nimeira Beivrit, eu falo um pouco de hebraico também. Ah, fala? E eu falo também um pouco italiano também. Porque na Itália eu fiz muitas exposições. Firenze, Bolonha, Ravenna, Mantova, Nápoles. Depois de Paris, Lyon, Dijon, Bruxelas, Antenas, e escambau fora, Amsterdã, Roterdã, Londres, uma quantidade de lugar muito grande que não dá nem para recordar tudo, né? Mas, você sabe, às vezes a pessoa diz, por que você fica, em vez de ficar fora do Brasil, você vem para Osasco? Eu ia perguntar isso. Pois é, mas é porque eu amo esse Brasil, eu sou osasquense, eu amo E por que essa você cidade. mora numa casa aqui em Osasco, humilde como essa, embora grande? A casa do Valdomiro pega numa rua, numa outra. Você já ganhou muito dinheiro, Valdomiro, não foi? Você podia morar em Capri. Eu sei, mas Tá pintando o em problema, sabe, que eu vim de família simples, de tudo. Então o que acontece é isso. Eu dou muito graças a Deus por o que eu tenho hoje. Porque tudo que eu tenho aqui hoje foi com o dinheiro da arte. E para um artista viver de arte nesse nosso país, precisa ser Valdomiro de Deus e José Antônio da Silva. E precisa ter Deus junto. E Deus junto, né? E amigo como vocês junto. E a imprensa que tem procurado. Não, a imprensa sempre foi muito leal com você. Foi, sempre, desde o Você foi começo. um dos artistas mais divulgados que eu já conheci nesse É país. verdade, porque naquela época, quando a própria Igreja Católica quis me massacrar, rasgar a exposição minha na cidade de Santos, onde eu fiz uma exposição na Galeria Que Arte, quando me raptaram, a imprensa estava ao lado, me dando apoio, dizendo, não, Valdomiro é um grande artista, as críticas maravilhosas. Porque, geralmente... Eu te escondi lá na TV Tupi, Pô, lembra? lógico, a pessoa de imprensa tem uma visão ampla, né? É uma visão mais pro futuro. Não é pessoas de uma visãozinha, né? Vem comigo. Você pinta onde? Aqui? Eu pinto aqui no fundo. Vem comigo. Aqui você pinta? Nessa mesinha? Aqui eu pinto. Meu ateliê é simples, não tem lá essas coisas de muita frescura, compreende? Que tipo de tinta você usa? Como é que é a... Eu uso tinta a óleo.